em até 80%. Compare o revestimento das duas paredes. Na parede feita com tijolos comuns, a camada de reboco é espessa para corrigir as irregularidades geradas pelo cimento. Isso aumenta não só o tempo e o trabalho da obra, mas também os gastos, muitas vezes imprevisíveis com o material. Agora veja a parede feita com o tijolo ecológico. A medida precisa dos módulos e encaixes forma paredes com superfícies perfeitas. A camada de revestimento, quando usada, é finíssima. Por sua qualidade, beleza e acabamento perfeito, a parede feita com tijolos ecológicos pode ficar aparente, sem revestimento, apenas protegida por uma camada de resina acrílica ou silicone. O resultado é um visual impecável, lindo e contemporâneo. A altíssima qualidade da matéria-prima, 90% orgânica, utilizada na manufatura do tijolo ecológico, confere a ele características excepcionais em relação aos tijolos tradicionais. O tijolo ecológico tem o dobro da resistência exigida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas para Materiais Estruturais, o que garante uma confiabilidade muito maior à obra. É curado com água, ou seja, a umidade não o prejudica. Pelo contrário, o torna cada vez mais resistente. Suas cavidades o tornam termoacústico, controlando a temperatura e reduzindo ruídos dos ambientes internos. Os furos também são utilizados para a passagem dos conduítes e encanamentos, o que elimina os já conhecidos vilões da construção civil, o quebra-quebra e os entulhos. Outra vantagem das cavidades deste produto é a confecção rápida e fácil das colunas de sustentação, dispensando o uso de madeira com caixarias. As colunas são distribuídas em determinados pontos da estrutura ao longo das paredes, o que torna a obra mais simples, rápida e ainda mais resistente. O sistema de construção com o tijolo ecológico modular é muito simples. Para assentar o tijolo ecológico, basta encaixá-lo de acordo com o seu formato. Os tijolos EcoBuild possuem encaixes que permitem que se mantenha um pequeno espaço entre os tijolos, permitindo sua dilatação e contração de acordo com a temperatura ambiente. Sua exposição a chuvas e calor o torna cada vez mais resistente e confiável. Para a instalação elétrica, os conduítes devem ser instalados nos furos. Se a preferência for pela construção interna com tijolos aparentes, os espelhos de tomadas e interruptores podem ser fixados diretamente nos tijolos, utilizando apenas uma furadeira com uma serra-copo e broca para os parafusos dos espelhos. A instalação hidráulica deve ser iniciada antes de as paredes serem erguidas, pois deverão seguir pelos furos dos tijolos para que não haja quebra e acelere a construção. Antes das paredes serem erguidas, as barras de ferro das colunas devem ser fundidas na fundação. A primeira fiada deve ser bem nivelada e assentada com cimento como numa obra normal. Os tijolos das colunas recebem sulcos cortados com serra circular manual, para embutirem grampos que amarram as colunas entre si. Para conferir maior estabilidade à obra, a cada meio metro de parede erguida, novos grampos devem ser adicionados. Ao serem posicionados os grampos, os furos devem ser preenchidos com concreto. Neste momento, os tijolos devem ser molhados para que o concreto penetre com eficácia nos furos. Em uma parede perpendicular, utilizamos o meio tijolo para que não seja necessária nenhuma quebra. A amarração com grampos pode ser feita de duas maneiras. As cintas de amarração substituem vergas e contravergas. Nelas, utilizamos tijolos tipo canaleta, por onde deverão passar barras de ferro. Não devemos esquecer de tampar os furos dos tijolos com copos plásticos ou canos PVC, para que as colunas possam ser feitas no término das paredes, permitindo que o concreto chegue até o chão, e para que não sejam preenchidos os furos que não sejam colunas. As barras das colunas devem ultrapassar a altura da laje em meio metro e serem dobradas para dentro da laje. Se a obra possui outros pavimentos, deve conter barras que dão seguimento às colunas. A distribuição de colunas pela obra deve seguir a seguinte ordem: cantos, interligações, portas, janelas, qualquer vão de no mínimo 80 centímetros. Profissionais da construção civil, arquitetos e engenheiros comprovam e atestam a qualidade do tijolo ecológico modular. A versatilidade dos tijolos ecológicos modulares permite sua utilização em projetos de casas de pequeno, médio e grande portes a prédios comerciais. Utilizando o tijolo ecológico modular, você transporta suas construções para o futuro, aliando economia, tecnologia de ponta e preservação do meio ambiente.